Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos definir a relação binária e a relação binária dada por uma sentença aberta e depois resolver alguns exercícios. Então, relação binária, definição. Nós chamamos de relação binária entre os elementos de dois conjuntos A e B não vazios qualquer subconjunto R do produto cartesiano A vezes B. Então, Barbadinha. Então, qualquer subconjunto do conjunto do produto cartesiano é chamado de relação binária. Em símbolos, nós vamos simbolizar a relação geralmente com a letra R. Então, a relação R é o conjunto de pares ordenados XY, tal que o par ordenado XY pertence ao produto cartesiano A vezes B. Veja que com isso a relação está contida dentro do produto cartesiano. E a maneira de representar a relação é escrever R de relação no conjunto A em B. Conjunto A no conjunto B, quer dizer, o A é o conjunto de partida e o B é o conjunto de chegada, em relação a essa flechinha aqui. Então, eu vou tirar os valores de X dos pares do conjunto A e os valores de Y dos pares no conjunto B. Sempre assim, Barbadinha. Depois, se vocês estudarem função, vai aparecer em vez de R, vai ter um F. Então, F de A em B. Então, o valor do X vai pertencer ao conjunto A, que é o domínio, e no B nós temos o contradomínio, onde temos os valores do Y. Barbadinha. Então, exemplo aqui, exemplo 1, dados os conjuntos A, que é o 4, e o B, que é o menos 3 e 2. O produto cartesiano entre eles, tem facilzinho aqui, produto cartesiano é o 4 com menos 3 e o 4 com o 2. Então, dessa relação aqui, as relações binárias que a gente pode retirar desse produto cartesiano são os seguintes subconjuntos. R1, relação 1, conjunto vazio, e o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, então ele é um subconjunto do produto cartesiano. Então ele não deixa de ser uma relação. Relação 2 formada só pelo par 4 menos 3, relação 3 formada só pelo par ordenado 4, 2, e a relação 4 pelo próprio produto cartesiano, porque ele está contido dentro dele mesmo. Então, Barbadinha. Então, antes de nós entrarmos na relação binária dada por sentença aberta, vamos ver o que é uma sentença fechada e o que é uma sentença aberta. Então, sentença fechada é aquela em que não existem incógnitas. Elas podem ser avaliadas como verdadeiras ou falsas. Por exemplo, exemplo 2, 4 mais 2 é igual a 6. Vejo que não tem variável, não tem letra aqui, não tem x, não tem y, e 4 mais 2 é igual a 6, isso é verdadeiro. Eu consigo dizer que é verdadeiro. 3, 6 vezes 3 é igual a 12. Não tem variável, e 6 vezes 3 é diferente de 12. Então, isso aqui é uma afirmação falsa. Veja, eu estou conseguindo dizer se o que está sendo afirmado é verdadeiro ou falso. Exemplo 4. 7 é maior que 6. Não tem variável, então isso e é verdadeiro. 7 é maior que 6. 5. 9 menos 4 é menor ou igual a 2. Ora, 9 menos 4 é 5, e 5 não é menor ou igual a 2. Logo, isso aqui é uma afirmação falsa. Barbadinha. E sentença aberta é aquela em que existem incógnitas. Não podem ser avaliadas como verdadeiras ou falsas. Pois, como existe uma incógnita, algo que eu não conheço, eu não posso dizer se é verdadeira ou falsa. Porque o verdadeiro ou falso vai depender daí do valor da incógnita, o valor que eu coloco no lugar da incógnita. Por exemplo, 6, x mais 8 é igual a 15. Eu não sei se isso aqui é verdadeiro, porque depende do valor que eu estou atribuindo para o x. O 7, x mais y é igual a 5. Também depende do valor de x e de y para dizer se essa igualdade vai ser verdadeira ou falsa. 8, x é maior ou igual a 13 e menor que 8 com o x pertencente aos inteiros. Então, eu não sei qual é o valor do x que vai aqui para dizer se ele é maior ou igual a 13 ou menor que 8. Então, são sentenças abertas. E o conjunto verdade, ou conjunto solução de uma sentença aberta, é o conjunto de todos os elementos que tornam a sentença verdadeira. Então, aqui, x mais 8 é igual a 15, o valor do x que torna verdadeira essa sentença é o 7. Então, o conjunto solução é o conjunto formado pelo elemento 7.
Agora aqui, x mais y igual a 5, aqui existem infinitos pares ordenados, tá? Em que a soma do x com y vai dar 5, por exemplo, 1 e o 4, 2 e 3, 3 e 2 e assim por diante. Inclusive números fracionários, decimais, pode se apresentar aqui se a gente estiver trabalhando nos reais. Então essa aqui é uma sentença que tem infinitas soluções. Ó, tá? Aqui, tá? O valor do x tem que ser maior ou igual a 3 e menor que 8. Então ela vai ter aqui essas 5 soluções, o 3, o 4, 5, 6 e 7. Qualquer um deles eu posso colocar no lugar do x, que torna essa desigualdade verdadeira, ou essa sentença verdadeira. Barbadinha. Então agora vamos ver o que é uma relação binária dada por uma sentença aberta, que são sentenças desse tipo aqui, ó. Tá? Então a relação binária de A em B, dada por uma sentença aberta S, é o subconjunto R de todos os pares ordenados do produto cartesiano A vezes B, que satisfazem a sentença S. Tá? Então, ó, em símbolo, tá? A relação binária dada pela sentença aberta, vou continuar chamando de R, é o conjunto de pares ordenados pertencentes ao produto cartesiano A por B, tal que a sentença dada por cada valor do par deve ser verdadeira. Quer dizer, se eu substituir o valor do par na sentença, ela tem que se tornar verdadeira. Ah, barbadinha. Exemplo 9. Dados os conjuntos A4, 5 e B3, 4, 5. E seja a sentença aberta x mais y igual a 8. Tá? Então, ó, produto cartesiano, todo produto cartesiano é 4, 3, ó, 4, 3, o 4, 4, 4, 5, né? Vão formando os pares ordenados de todo o produto cartesiano. Tá? Agora, a relação que eu quero é dada por essa sentença aberta. Então, eu vou retirar daqui de dentro todos os pares em que a soma do x com y é 8. Então, vai ser o 4, 4 e o 5, 3. Tá? Então, essa relação aqui é a relação dada por essa sentença aberta. Tá? Logo, a relação R, tá? É o conjunto de pares XY pertencente a B, tal que x mais y é igual a 8. Barbadinho. Tá? Gráfico da relação determinada nesse exercício. Ó. Então, eu vou marcar o gráfico, vou fazer o gráfico da relação, marcando só esses dois pontos determinados pela relação. Ó. É o 4, 4 e o 5, 3. Barbadinho. Exemplo 10. Dados os conjuntos A, 2, 3, 5 e B, 3, 4, 6, 7, 10. Determine a relação R, que é o conjunto de pares ordenados XY, pertencente a vezes B, tal que o y dividido pelo x é um número inteiro. Então, de todo o produto cartesiano, eu vou retirar aqueles pares em que o y do par dividido pelo x do par tem que dar um número inteiro. Então, vamos escrever aqui todo o produto cartesiano. Ó. Tá? Então, esse é todo o produto cartesiano. E daqui desse produto cartesiano, nós vamos pegar os pares ordenados em que o y dividido por x é número inteiro. Veja que aqui o x é 2 e o y é 3. E 3 dividido por 2 não é número inteiro, então ele não serve. Agora aqui o x é 2 e o y é 4. E 4 dividido por 2 é 2, então o 2, 4 serve. Ó. 2, 4 serve. O 2, 6 também serve, porque 6 dividido por 2 é inteiro. O 2, 7 não serve, porque 7 dividido por 2 não é um número inteiro. E assim por diante. Então, de todos esses pares, são só esses aqui, esses 6 pares aqui que servem. Barbadinho. Tá? Então, nós podemos também representar assim, ó, o conjunto A formado pelos elementos 2, 3, 5, o B pelos elementos 3, 4, 6, 7 e 10. Tá? Então, a relação aqui, ó, o 2 com 4, o 2 com 6 e o 2 com 10. O 3 com 3, o 3 com 6 e o 5 com 10. Barbadinha. E no gráfico nós temos aqui os pares, ó, o 2 com 4 aqui, depois aqui, ó, esse ponto é o 2 com 6, esse ponto é o 2 com 10, esse aqui é o 3 com 3, o 3 com 6 e lá o 5 com 10. Barbadinha. Tá? Então, 3 maneiras de representar essa relação. Por pares ordenados, por um diagrama e por gráfico. Barbadinha. Tá? Exemplo 11, ou exercício 11. Dada a relação binária definida por R, x, conjunto de pares xy pertencente a R vezes R, tal que y é igual a x mais 2,
onde R é o conjunto dos reais. Represente graficamente essa relação. Então, agora veja que como o conjunto, o A e o B são o conjunto dos reais, tá? Qualquer número serve, pode ser número inteiro, fracionário, com raiz, assim por diante. Para fazer o gráfico, nós vamos fazer uma tabelinha nesse caso, tá? Que daí fica mais fácil, a gente vai determinar na tabela alguns pares ordenados, representar no gráfico os pontos e unir esses pontos. Tá? Aqui nós vamos unir os pontos porque as partes fracionárias também servem. Então vamos fazer aqui uma tabelinha. Ó. Como é que a gente faz a tabela? Como o conjunto de partida é real, eu posso atribuir para o x qualquer número real aqui. Ó. Porque se eu substituir o x aqui, eu posso somar com 2. Eu sempre vou encontrar um valor para o y. Então vamos colocar, por exemplo, menos 3 para o x. Então menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Ó. Tá? Se eu colocar agora para o x o menos 2 mais 2 vai dar 0. Ó. Tá? Agora se eu colocar o menos 1 mais 2 vai dar 1. Tá? Se eu colocar agora o 0 mais 2 vai dar 2. Tá? Se eu colocar o 1, tá? 1 mais 2 vai dar 3. Se eu colocar o 2 mais 2 vai dar 4. E se eu colocar o 3 mais 2 vai dar 5. Então, eu vou marcar esses pares, menos 3, menos 1, menos 2, 0, menos 1, 1, 0, 2, 1, 3, assim por diante. E depois unir esses pontos. Tá? Então, aqui está o gráfico. Ó. Veja, esses pontos aqui estão destacados aqui. Ó. Menos 3, menos 1, aqui o menos 2, 0, aqui o menos 1, 1, aqui o 0, 2, aqui o 1, 3, o 2, 4 e o 3, 5. Tá? E aí a gente une os pontos, né? E aqui o nosso gráfico é uma reta. Por que eu posso unir? Porque não existe só esses números inteiros aqui. Tá? Por exemplo, aqui, ó, entre o 1 e o 2, aqui existe 1,5. E se eu colocar 1,5 aqui, ó, 1,5 mais 2 dá 3,5. Então, existe o par 1,5 e lá ó, vai dar exatamente do 3,5. Tá? Então, o fato de unir os pontos aqui e traçar essa reta significa que eu estou marcando tudo que é pontinho que existe aqui dentro dessa reta. Barbadinha. Domínio e imagem de uma relação binária. O domínio de uma relação eu vou simbolizar por B de R. Tá? O domínio de uma relação binária é o conjunto de todos os primeiros elementos dos pares ordenados que pertencem à relação. Barbadinha. E a imagem de uma relação que eu vou chamar de im de R, tá? A imagem de uma relação binária é o conjunto de todos os segundos elementos dos pares ordenados que pertencem à relação. Tá? Então, por exemplo, 12. Ó. Dados os conjuntos A, 4, 5 e B, 3, 4, 5, e seja a sentença aberta x mais y igual a 8. Tá? É um exercício que a gente já fez. Produto cartesiano, né? Formado pelos dois conjuntos. Tá? A relação é o 4, 4, 5, 3, porque eu quero aqueles em que a soma x com y dê 8. Tá? Então, o domínio da relação é o 4, 5. Ó. 4, 5 são os valores do x, os primeiros elementos dos pares. E a imagem são os valores do y, são os segundos elementos dos pares, que são o 4 e o 3. Barbadinha. Tá? Exemplo 13. Dada a relação binária definida por R, conjunto de pares x, y pertencente a R vezes R, tal que y é x mais 2, o domínio dessa relação é o conjunto dos reais R, e a imagem também é o conjunto dos reais R, porque eu posso atribuir para o x qualquer número real aqui, ó, e ao substituir qualquer real aqui, somar com 2, eu também vou encontrar qualquer real. Então, o domínio é o conjunto dos reais e a imagem é o conjunto dos reais. Barbadinha. Exemplo 14. Determine o conjunto domínio e o conjunto imagem da relação representada a seguir. Tá? Então, eu tenho essa relação aqui formada por esses pontos. Então, o domínio é o conjunto dos valores de x de cada par, de cada ponto. Então, aqui, ó, o x aqui ó, é o 2, aqui, ó, o 2 tem ponto lá, o 3 tem ponto e o outro é o 5. Então, o domínio é o 2, o 3 e o 5. E a imagem é formada pelos valores do y dos pontos. Então, o y do ponto, ó, o y desse ponto aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 6 e lá é o 10. Então, vai ser o 3, o 4, o 6 e o 10. 3, 4, 6 e 10. Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário
e divulga para os colegas as nossas aulas. Na próxima aula nós vamos estudar a relação inversa, barbadinha.